Sejam todos bem-vindos ao canal Mateus Goven, o nosso canal tradicional, o nosso canal espiritual. Aqui fala o vosso coach Mateus Goven, aquele que traz as respostas para aquilo que são os teus pontos de interrogação, aquele que criou este canal para podermos conseguir partilhar dos nossos conhecimentos. Há quem manda mensagem com uma pergunta que eu logo a seguir respondo. Há quem precisa um encontro presencial e me ponho lá à disposição para podermos conseguir debruçar de qualquer coisa que tenha a ver com a espiritualidade. E já indo aproveitar neste momento para pedir a todos aqueles que gostam que esse canal pequeno possa crescer, possa viver para nós, para que possa se subscrever. Ao subscrever, estaremos a conseguir ampliar as nossas partilhas, vamos conseguir também alcançar certos níveis que vão conseguir manter o nosso canal vivo. Temos o nosso Facebook, que é o Mateus Goven, temos o próprio canal, que é o Mateus Goven, tradicional, e temos também os nossos TikToks, que andam lá também sobre o mesmo nome. Temos os nossos contactos, estão aí alinhados na nossa margem, debaixo do próprio vídeo em questão, que podem ser usados para nós podermos mandar as nossas perguntas e também podemos conseguir contribuir em alguma ideia. Vim mais uma vez para poder falar sobre mais uma questão que tem a ver com a nossa espiritualidade, a nossa africanidade. Vamos falar sobre o DNA espiritual. Nesse sentido, vamos falar do DNA espiritual, porque nós somos mais espirituais do que físicos. Vou falar um pouco mais sobre questões tradicionais nessa obra de ideia. Nós todos que viemos ao mundo, viemos sempre com um dom, porque o nosso Deus nunca traz alguém ao mundo sem que lhe dê algo na mão. E através daquele ser que nasce, surgem os nossos apelidos. Cada apelido carrega o seu DNA e o seu apelido também carrega um dom específico, que é aquele que mantém o equilíbrio e a força da existência do mesmo. Há algumas famílias que, por hierarquia espiritual, já carregam o equilíbrio de liderança espiritual. Temos aquelas famílias também que carregam alguns apelidos que são mais servidores e alguns também que vão por aí mais em diante. Como é que eu vou descobrir se eu tenho realmente um apelido que faz de mim um líder? Simples. É daí onde, naquela altura, quando vê o homem branco na nossa terra negra, descobriu quanto o nosso africanismo era conectado com a natureza que nós tínhamos, que era a nossa orientação, aquilo que fazia de nós os líderes fortes, através das nossas orientações espirituais, através daquele Deus que nós adorávamos, a nossa forma, conseguiu corromper-nos através das novas crenças. Vejam só que quando se mata um nome, mata-se uma identidade. E quando se mata essa identidade, nós passamos a sobreviver dentro de certos dons, mas não a vivê-los eles de acordo com a maneira de como eles deviam ver. Se, por exemplo, na minha família existiram líderes locais, existiram certas pessoas que conseguiam fazer certos milagres através dessa espiritualidade, praticamente eu vou pertencer a essa linha. O mais difícil é saber como me enquadrar, a saber conhecer essa inclinação. Na altura em que os mentores espirituais eram dados passos nas famílias e havia uma liberdade de esses exercícios funcionarem de acordo, havia muitos líderes que em um momento nem eram muito academizados. Tivemos presidentes em vários países que nem tinham muita escolaridade, mas que conseguiram dirigir melhor países do que os que eram academizados, simplesmente porque lá havia um dom, que era a hierarquia dessa família. Houvesse uma situação em que se pegasse uma pessoa para liderar, nem que se fosse um bairro, fosse talvez uma empresa ou qualquer coisa, por mais conhecimentos que ele pudesse ter, se não tem o dom de liderança, pela sua espiritualidade, não havia prosperidade. Então, existe aquilo que nós às vezes confundimos com líderes, orgulho e potencialidade. São coisas diferentes.
Um líder é aquele que muitas das vezes se descobre pela maneira de como, quando ele faz alguma coisa, ele consegue produzir algo útil dentro de uma família ou dentro de uma sociedade. Quando há isso, já dita, os passos do líder são notados ainda numa fase em que ele seja muito pequeno. O comportamento, a maneira dele de fazer as coisas vai ser sempre diferente, porque há uma espiritualidade que pousou naquele líder, ainda em pequeno, para que ele possa mostrar sua grandeza. E nessa grandeza não há orgulho, não há muita coisa às vezes, já aqueles que lideram mais até por darem mais de si do que eles recebem dos outros. Isso é que se chama de liderança, que é a parte que diferencia a compreensão entre liderança, poder e potencialidade. São coisas que podiam até andarem juntas, mas a maneira de como isso é acolhido dentro de uma sociedade conta bastante. Há famílias que não têm o poder de liderança, então, que não conseguem liderar porque não têm esse poder de liderança. É do mesmo jeito de como se alguém não tem um dom de poder profetizar, poder ver as pedras que eu jogo no chão e consigo ver os problemas das pessoas, não poderá fazer esse trabalho porque não carrega esse dom. Mas aonde eu existo como aquele que consegue profetizar e ler as pedras, tem aquele que existe que consegue fazer outra coisa que eu não consigo saber fazer. Por exemplo, vamos falar do mar, que é aquele sítio que é muito bonito, mas que nós sabemos que é muito perigoso. Existem pessoas que têm o dom por hierarquia espiritual de viverem mais no mar do que na terra. Estamos a falar de veleiros, estamos a falar de marinheiros. É uma conexão espiritual que volta-nos lá naquilo que era a nossa natureza, onde os homens faziam isso sem precisarem de instrumentos modernos que hoje em dia existem. Porque tudo aquilo que se vive hoje já lá atrás existiu e as pessoas já iam se arranjando lá. Estamos a falar de dons e hierarquias que existem nos nossos apelidos. Será que você conhece qual é o seu poder através do seu apelido? Será que você conhece a potência da hierarquia espiritual que você tem? Sente um pouco, procure saber nos anciões que estão lá em casa como é que era a vida lá atrás e procure descobrir um pouco do seu interior, se na verdade você é um líder ou não. Talvez procurar sentar sozinho e procurar ver como é que você se conduz, o que mais que inclina-te naquilo que tu és, e procurar perceber se já existiram pessoas lá atrás que tenham o mesmo lado. Assim podes te descobrir melhor. Existem, infelizmente, os que acham que para poder ser um bom líder tem que fazer pacto. Não é preciso. Existem os que pensam que liderar é ter muita coisa. Não precisa. Tudo é espiritual. É de certo que se alguém vir agora me disser que eu não preciso de dinheiro para poder conseguir viver, eu posso dizer não, porque todos nós sabemos que todo homem tem que trabalhar para poder obter alguma coisa. Mas vamos ouvir aquilo que é o interior daquilo que é a nossa hierarquia espiritual, para conseguirmos equilibrarmos melhor como membros de uma sociedade. Talvez evitarmos os pactos que hoje em dia estão nos assolar porque não acreditamos mais na nossa espiritualidade nata. Talvez porque não estamos bem informados sobre tal. Voltemos a nós. Pegue no espelho, se olhe e procure descobrir se você realmente, se for um coça, o que os coças geram? Se você é um langa, o que os langas geram? Se você é um governo, o que os governos geram? Se você é um citói, o que os citóis geram? Sempre há alguma coisa em comum. Uma coisa eu posso lhe garantir: se existe uma família que carrega uma energia de bebedeira ou de fumar muito, isso não é hierarquia, é uma maldição. Estamos a falar de hierarquias úteis nas famílias. Prontos, vou desenvolver uma segunda parte deste tema. Por enquanto, eu ainda continuo dizendo, pegue no espelho para poder voltar lá atrás e descobrir qual é o seu forte. Ficou lá algo para podermos falar no nosso próximo encontro. Aqui falou o Mateus Golen, o seu coach espiritual. Subscreva e vamos conversar. Tchau!